A escravidão, sem dúvida, ela foi um período mais cruel e desumano a que se tem relato no contexto histórico e social na vida do ser humano até os dias atuais. Falar de escravidão é voltar a um passado desolador, a um passado cruel e desumano na vida de pessoas, de seres humanos, dotadas de capacidades, de raciocínio, de inteligência, dotadas de sentimentos. Essas pessoas, elas eram arrancadas de suas famílias, arrancada de seu país, de sua cidade, arrancada de sua religião, arrancada de sua cultura, enfim, arrancadas de sua própria vida, em prol de uma cultura gananciosa, de um querer sempre mais, de mesas fartas, de um poderio, né, de senhores extravagantemente poderosos e que queriam cada vez mais para si. Os seus sofrimentos, eles, como nos diz o texto Diáspora Africana, se iniciava aí, né? Porque elas eram forçadas à imigração e o seu transporte ele era precário, né? O vídeo a qual foi nos indicado para esta atividade, Brasil, uma história inconveniente, ele compara e nos afirma que nem sequer o transporte de animais era ou é tão precário como foi o transporte daquelas pessoas naquela época. Muitos morriam neste trajeto, nesta viagem, o que pouco importava para aqueles que estavam trazendo, para aqueles que aqui estavam esperando. Afinal, a fábrica de escravos, ela não parava. Então, quando se necessitava ou quando se tinha necessidade de mais, sabia facilmente onde encontrar ou onde se tinha em abundância. A sua habitação aqui no Brasil, ela era terrivelmente precária. Eram senzalas, úmidas, frias, né, propícia à proliferação, o desenvolvimento, o surgimento de enfermidades, de bactérias, de vírus, né, o que fazia com que isso se propagasse velozmente na vida dessas pessoas. Aliados a isso, a sua alimentação, que era de má qualidade e também em pouca quantidade, ou seja, o não suficiente para um ser humano normal, dito normal. Além disso, os castigos físicos constantes, né, faziam com que essas pessoas ficassem cada vez mais fracas, enfraquecidas, né, e vulneráveis a todos os tipos de insalubridade. A sua jornada de trabalho, ela era constante, ela era de sol a sol, ou seja, não se tinha definido um tempo de trabalhar. Eles eram destituídos de todos os seus direitos, apenas tinham deveres, né? E eram humilhados, oprimidos, né? Cerceados de todos os direitos, de pronunciar a sua cultura, a sua fé, enfim. Essas pessoas, eles eram comparados ou reduzidos ao nada. O texto Diáspora Africana, ele nos chama a atenção para a morbidade e a mortalidade dessas pessoas. Ora, essas pessoas com todas essas condições são pessoas propícias, né? São grupos propícios e vulneráveis a todos os tipos de enfermidade. São pessoas que, além de trazer consigo, devido às condições, né, de transporte, algum tipo de enfermidade, aqui elas poderiam propagar e poderiam contrair facilmente essas enfermidades, né? O vídeo, o documentário, ele nos chama a atenção e nos diz que existia uma classe de escravo, um grupo chamado Tigre, que eram os responsáveis por descartar ou por dar um destino final aos dejetos humanos. E aquelas pessoas, elas tinham mancha, elas eram doentes porque aqueles dejetos escorriam sobre essas pessoas. Que triste, que vida desumana é essa? É por isso que nos dias atuais, hoje temos 133 anos de abolição da escravatura e não se consegue pagar essa dívida. É uma dívida impagável.
de forma que jamais a sociedade ela vai conseguir reparar esses danos causados a essa sociedade. Jamais ela vai conseguir se desvincular dessa crueldade feita a essas pessoas. Quando me refiro em escravidão, sinto uma certa empatia por essas pessoas que tanto sofreram, que passaram por essas dificuldades e que ainda hoje é a escória da sociedade, por um passado devastador que trouxe marcas profundas nas suas vidas e que, como eu já falei, não vai ter um fim, não vai ter um pagamento que vá ressarcir essas condições. Enfim, a escravidão ela é sim um tema inconveniente, ela é sim um tema inconveniente para aqueles a que participaram, para aqueles a que defenderam, para aqueles a que praticaram e para aqueles que viveram por ser um passado tão desolador e triste na vida dessas pessoas.